A paz do Senhor Jesus, meus queridos, dando sequência ao nosso estudo a respeito do tipo de sermão conhecido como sermão temático, nós queremos ainda falar um pouco a respeito das divisões que a gente está tratando, que são os tópicos. Falar a respeito da variedade dessas divisões. Na página 32 da nossa apostila, ele fala a respeito dessa variedade. As divisões principais podem consistir numa grande variedade de gêneros. São elas quem dão vida e significado ao tema. Elas enriquecem o tema, elas fazem o tema falar, elas desdobram o sentido do tema, elas agem como resposta do tema, elas podem contrastar o tema, elas agem como, elas podem até contrastar o tema, que é contrariar. Veja a seguir as diferentes maneiras pelas quais podemos fazer a divisão principal de um esboço. Então, qual que é a ideia que a gente está abordando nesse estudo a respeito dos tópicos que a gente coloca no esboço? Veja, no sermão temático, a gente tem visto que a gente coloca 3, 4, até 7, 8 tópicos, né? Onde a gente vai desdobrar o tema. E de onde vem esse tema? O tema, ele surge daquele sentimento que você tem quando você lê o versículo e algo naquele versículo te chama a atenção. Esse algo, às vezes, é uma palavra que surgiu ali naquele versículo que te chamou a atenção. O seu foco vai ser em cima dessa palavra. Às vezes, uma frase, um versículo, ele contém várias frases, pode ter 2, 3, 4, 5, depende do tamanho do versículo. Essas frases, elas podem ser separadas por pontos, né? Às vezes ponto e vírgula, às vezes um traço que separa, né? São partes do versículo. Às vezes você vê o pregador, ele citar assim, nós vamos focar, vamos nos ater à parte A do versículo, à parte B do versículo. Você já deve ter visto esse tipo de observação, parte final, parte inicial do versículo. Por quê? Ele subdividiu, porque aquele versículo como um todo não vai ser o foco que ele vai tratar. O que ele vai tratar está focado naquela parte que ele está destacando. Então é isso. E essa questão do tema, ela surge a partir disso, a partir do pedaço, da parte do versículo que você quer tratar. Tá? Então nós vamos ver mais alguns exemplos e vamos entender como a pessoa ela criou o título, criou o tema, já que isso não está. Onde que eu pego isso? Onde que eu acho? Na sua cabeça, né? A partir daquele trecho do versículo que você escolheu, você vai pensar num tema, num título para a sua mensagem. Isso é bom porque conecta, né, o pregador com o público. É muito importante, tá certo? Vamos lá então, olha só o exemplo. Ele pegou aqui um versículo, né? E ele deu ele pegou o seguinte tema, né? Ele deu o título A oração não respondida. E aí, a oração não respondida é título. O tema, o que ele vai trabalhar é por que a oração não é respondida. Então veja, ele faz uma pergunta: por que a oração não é respondida? Então veja que ele está fazendo uma provocação, né? Primeiro ele fala qual que é o título, é a oração não respondida.
e ele coloca um tema que ele quer trabalhar. Por que, que a oração não é respondida? Aí ele vai vir com os tópicos. De onde ele tira esses tópicos? Da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das epístolas, né, que são as cartas, dos evangelhos. Ele vai procurar, ele vai pesquisar, como a gente já falou em aulas anteriores, pesquisa no Google, se você tiver comentários bíblicos, se você tiver dicionário bíblico, tem um monte de lugar, né? Muitas fontes que você pode utilizar. O importante é o quê? Que a base, as respostas para essa pergunta, por que as orações não são respondidas, não vem do que você pensa, não vem do que você ouviu dizer, não vem do que você leu em um livro. Isso vem da Bíblia, tá? Está baseado na Bíblia. Tem alguns pensamentos a respeito do porquê a oração não é respondida, que são pensamentos que não são bíblicos. É o que as pessoas acham, é o que as pessoas imaginam. E nem sempre o que as pessoas imaginam está baseado na Bíblia. A gente precisa ter muito cuidado com isso, com o achismo. O achismo nem sempre ele é a verdade, tá, ok? Por isso nós vamos sempre basear as respostas para essa pergunta do tema no estudo da palavra de Deus. Você pode achar sim na internet, né, através do Google, e o Google ele vai te dar respostas, mas o que vai servir para você são respostas que estão baseadas em versículos bíblicos. Quer ver só? Primeiro tópico que ele colocou. Por causa do pecado. Ele pegou um versículo, ele achou um versículo de uma oração determinada que não foi respondida. Aí ele entendeu. Esse tópico eu vou colocar, a oração não é respondida por causa do pecado, né? Ele coloca só a resposta. Primeiro tópico, por causa do pecado. Vamos ver o versículo? Olha, ele colocou segundo livro de Samuel, capítulo 28, versículo número 6. Quando eu pego aqui, segundo Samuel 28, olha que interessante. Cadê? Segundo Samuel. Desculpa, não é segundo, é primeiro, né? Primeiro Samuel, segundo Samuel não tem 28. Primeiro Samuel, 28, 6, né? E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então veja, como que Saul ele falou com Deus? A gente fala com Deus através da oração. Então ele fez uma oração e ele foi buscar a Deus a respeito de uma situação, a respeito de um problema, e ele não obteve resposta. Quando você lê o contexto deste versículo, você vai ver que a situação de Saul era triste, era precária, ao ponto de o Espírito Santo ter se afastado de Saul. Se uma pessoa não tem o Espírito Santo, como ela tem comunhão com Deus? Isso não existe. Não tem como. Então Deus simplesmente não respondeu. Então, aí ele entendeu aqui que devido ao pecado. O pecado, ele faz, né, ele causa esse distanciamento entre nós e Deus. Ele faz uma divisão entre nós e Deus. Amém? Olha o 2, tópico 2, por não saber orar. Ó, aqui ele já analisou um versículo lá do Evangelho, né? Você vê, ele pegou um 1 Samuel que é lá do Antigo Testamento. Agora ele pega um exemplo no Novo Testamento, Mateus capítulo 6, versículo 7. Então vamos ver direitinho o que fala Mateus 6 e 7, é a oração do Pai Nosso, né? Oração do Pai Nosso. Aí quando a gente vai ler o versículo, olha só como bate certinho. E orando, não useis de vãs repetições. Está dando orientação, Jesus está ensinando a orar. Porque os discípulos perguntaram,
como seria a maneira certa de orar. E Jesus está falando, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é só o fato de muito falar que você vai obter a resposta. E, no contexto, está ensinando como se faz para orar da forma correta. Certo? Então, esse foi o tópico 2. Olha o tópico 3. Por que pedimos mal? Aí ele vai lá para o final da Bíblia, pega a carta de Tiago, né? Então, Tiago, capítulo 4, versículo 3. Quando você lê Tiago 4 e 3, olha só o que está relatado ali no ensino de Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastarde em vossos deleites, né? Não recebe porque pede mal. É mais um problema, né? O erro na forma de orar impede resposta de oração, tá? E isso, ele está colocando um tópico. Cada tópico desse, você vê que eu estou fazendo um breve comentário aqui, mas quando a pessoa está pregando, ela desenvolve isso com mais profundidade. Ela vai falar muito mais coisas, né, em cada tópico desse, tá bom? Para poder utilizar o tempo que ele tem disponível para a pregação. Ele não vai fazer isso, a gente já aprendeu. Um momento de saudação, não dá para você desenvolver tão a fundo os assuntos. Você tem que ser assim, só aquela faísca, né? Aquela coisa rápida, e você deixa lá o gostinho de quero mais. Não adianta você querer desenvolver com profundidade em pouco tempo. Não existe isso. Não dá, né? Não tem como. Aí, o tópico número 4, ele coloca assim, ó, motivos pelo qual as orações não são respondidas. Por duvidar da palavra de Deus. E mais uma vez ele recorre a Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos analisar aqui juntamente, olha só. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Qual que é o problema? A dúvida, né? A falta de fé. Isso tudo é impedimento para a resposta de oração. E mais um tópico ele colocou, né? O quinto tópico, por desobediência à palavra de Deus. Aí agora ele volta lá para Provérbios, né? Provérbios 28, 9. Ele recorre a Provérbios, capítulo 28, versículo 9, que diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, que é a palavra de Deus, né? Ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha que horror. Vai orar e não será aceita, será ignorada, né? Por quê? Porque não é uma pessoa que ouve a lei. Esse ouvir não é uma pessoa estar lendo e outra estar escutando. Essa palavra, esse verbo ouvir, significa fazer, significa uma ação, significa receber a orientação e colocar em prática. Esse ouvir não é só escutar. Esse ouvir ele é muito mais profundo do que o simples fato de perceber o som, tá? Então esse ouvir é prática, é ação, é entender a palavra e colocá-la em prática, tá certo? Então, com esse entendimento, vamos ler de novo. Ó, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, ou seja, o que não obedece à lei, o que não pratica, o que não faz aquilo que Deus espera que seja feito, o que acontece com ele? Até a sua oração será abominável. Jesus, tem misericórdia de nós, né? Então veja que profundidade, né? Num único tema ali a respeito da resposta de oração. Por que as orações não são respondidas? E olha, ele poderia enumerar aqui muitos mais, que tem mais motivos, tá? A respeito de orações não respondidas.
Maravilha? Espero que vocês estejam aí captando. É, ainda uma outra forma, né, que ele falou de várias formas de desenvolver em cima do tema, ele vai mostrar aqui na página 33, sobre dar significado ao tema. Aí ele coloca aqui como título a fé e como tema ele coloca os significados da fé. Veja que riqueza. Ele no primeiro tópico, ele vai colocar fundamento sólido. Aí ele dá o exemplo de Hebreus capítulo 11, versículo 1, né, que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, e por aí vai falando a respeito da fé. O tópico 2 ele fala da certeza, né? Aí ele pega um Salmo 27:13 e ainda repete Hebreus 11:1. Tópico 3 fidelidade, né? Aí ele dá como exemplo Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Né? Mais o tópico 4 que é confiança, tópico 5 que é unidade e vínculo. Como que consegue esses tópicos? Onde que acha esses tópicos? Como eu disse, na mente, né? E como que vem à mente essas palavras para escrever um determinado tópico? Aí já é aquele sentimento quando você lembra de um versículo ou você pesquisa lá um versículo a respeito do significado da fé. Quando você lê o versículo, aí você tem um entendimento e você faz uma síntese naquele versículo. Como ele coloca aqui, fundamento sólido, certeza, fidelidade. Aí, com essa síntese, ele tem os versículos para ele colocar como as referências. Tá? Por quê? Porque tudo é baseado na Bíblia. A pregação ela é sempre baseada na Bíblia. Não é no que fulano entende, pensa, filósofo, ou quem quer que seja. É Bíblia. A gente só prega a Bíblia. Tá certo? Isso é muito importante, não pode esquecer. E eu quero pegar mais um exemplo aqui, que é o contraste, né? Que o título, né, os tópicos, eles podem vir em contraste com o tema. Quer ver? Olha só, o título, Amor e Vida. Aí ele colocou como tema o amor versus a vida, né? Como se fosse um disputando com o outro, né? Primeiro tópico ele coloca a vida explora. E aí ele coloca como referência a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Vamos ver uns dois, pelo menos, tópicos desse aqui. A gente vê as referências, tá? Mas não dá para a gente ver tudo, senão a aula fica muito prolongada. Eu não quero essa aula muito longa, tá? Então, olha só. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20, diz assim: Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Quando a gente vai ver aqui, a gente vê Paulo sofrendo por amor à obra, né? Quando a gente lê todo esse contexto aqui, a gente vê os sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho, o que ele passou, as dificuldades que ele teve. E também acontece conosco. A igreja, ela passa as mesmas coisas, as mesmas dificuldades. Talvez não tanto quanto os apóstolos passaram, mas a gente sofre também, né? Que Jesus ele falou que ele sendo o Senhor estava padecendo, os que seguem a ele também padeceriam. Não tem jeito. Então, olha só. Depois ele vai citar, né, o segundo tópico, o amor é explorado. Jeremias 22:3. E aí ele vai colocar aqui 8 tópicos, tratando a respeito desse contraste. Né? Então, você dando uma olhada aí na sua apostila, você vê a forma que ele coloca um tópico e a referência, você vê que está ligado
a síntese que ele fez tem a ver com o versículo que ele colocou como referência e está ligado ao tema que ele citou, tá certo? Então isso é muito maravilhoso. Ainda para nós já irmos finalizando, tem mais um exemplo aqui, que é que eles podem expandir o tema, os tópicos, eles expandem, pode aumentar o entendimento a respeito do tema. Por exemplo, o título ele colocou assim, o amor e suas variantes. Olha o tema, vários tipos de amor. E aí ele dá várias referências, né? Nesse aqui ele tem 8 tópicos também, tá? Então ele vai falar o amor de Deus e dá a referência. Ele vai falar o amor a Deus, que é diferente, né? O amor de Deus é o amor de Deus por nós. O amor a Deus é o amor de nós por Deus. Amor aos irmãos, amor à verdade, amor ao bem, amor aos inimigos, amor conjugal e amor ao mundo. Então veja, cada um desses tópicos, você dando uma olhada na sua apostila, você encontra uma referência. E quando você lê a referência que ele coloca, você vê que essa síntese do tópico tem tudo a ver. É isso. É uma forma inteligente de desenvolver um sermão e é muito bacana, tá certo? Para finalizarmos aí, e para nós finalizarmos esses exemplos aqui de sermão, tá? Eu queria só colocar mais um, que é uma análise do tema, tá? Na página 34, ele coloca como título assim, analisando os graus de verdades. E o tema ele fala, a verdade deve ser adaptada. Vamos analisar então, ele coloca 5 tópicos, né? Onde o primeiro é por meio de parábolas. As parábolas são histórias contadas onde não são fatos que aconteceram, não é uma história que foi verificada, que tem personagens reais, esse tipo de coisa. Não. A parábola são personagens fictícios, mas o assunto tratado na parábola é real, é tirado do dia a dia das pessoas. Qual é a importância da parábola? Que faz a pessoa pensar, refletir, né, a respeito do seu modo de vida, como alcançar certas coisas, como agradar a Deus e por aí afora, né? É muito importante o uso de parábola, foi um recurso que Jesus utilizou muito. Então, por meio de parábolas. Segundo, nem sempre pode ser suportada, né, a verdade, né? É dada como alimento, é dada em forma de exemplo, e alguns não conseguem assimilá-la em alto grau. Então vai ter em cada tópico uma referência, e você lendo a referência, você confirma o que ele colocou no tópico, tá? Então, cada tópico desse, quando a pessoa está pregando, a pessoa anuncia. Então, você identifica que a pessoa está ali num sermão temático. Como eu já comentei, você não vai falar, anunciar quando você vai pregar. Você fala, irmão, vou hoje pregar um sermão temático. Não, não funciona assim. Essa divisão, os tipos de sermão, é uma maneira da gente pregar de forma organizada, inteligente, que dá um fácil entendimento. Agora, quem está ouvindo, se for uma pessoa que estudou, que nem vocês estão estudando, né? Que nem nós estamos estudando, você vai observar, você vai analisar e vai identificar. Isso é um sermão temático. É um sermão temático e está bem correto, e está bem certinho, é isso mesmo, que maravilha, né? E isso é bacana, tá? E para as pessoas que não sabem, não conhecem os tipos de sermão, é elegante, é bacana, é algo que cativa, que a pessoa quer ficar ouvindo e não dá sono, e não cansa a audiência, né? A pessoa entende, fica aquele desejo de mergulhar na Bíblia, de buscar mais. Por quê? Porque desperta esse sentimento, um sermão bem organizado, né? Isso é
muito bacana. Tá bom, meus queridos? Então, nossa aula já passou aí dos 20 minutos, eu só queria trazer esse complemento e na próxima segunda-feira será a nossa última aula ao vivo, né? E talvez a gente precise gravar mais uma aula para finalizarmos essa lição número 2 e finalizarmos aí o estudo do sermão temático. Se você tiver dificuldade, tem algo que não ficou claro, anote suas dúvidas, né? Tente desenvolver pega um versículo, cria um título, um tema e os tópicos para você treinar. Isso é importante. Se tiver dificuldade, manda mensagem para nós, que nós vamos ajudar a resolver. Amém? Deus abençoe e até a próxima.